ao Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 19 do Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Eu sou o Luiz Carlos, estou em minha casa e hoje eu conto com a participação do Paulino Neto e com a colaboração na parte de apoio técnico do Márcio Levi e da Eloneide. Você que está nos escutando na sua plataforma preferida, peço que se inscreva para ser avisado dos próximos episódios. O projeto Time Rede pode ser acompanhado no seu site, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Ontem, domingo, dia 4 de outubro, nós realizamos pelo nosso campeonato virtual a rodada número 14. O nosso campeonato virtual vai até a rodada 16. Portanto, está faltando 2 rodadas para chegar ao final, para que a gente possa conhecer os times soberanos nos jogos amistosos. Tanto na parte do aspirante, como na parte do titular. E como sempre é de praxe no nosso programa, a gente inicia falando sobre o campeonato virtual aspirante. Campeonato virtual aspirante. Vou repassar aqui os placares dos jogos realizados ontem. Novo Gama Croatá de Redenção 1, Arroz de Barreira 2. Jaguarão de Aracoiaba 5, Bairro Central de Aracoiaba 0. Encosta de Aracoiaba 0, Raposa de Baturité 2. Lagoa Comprida de Ocara 3, Novo Santos de Ocara 1. Juventude de Redenção 3, Arisco de Aracoiaba 3. Cruzeiro de Quixadá 1, Guarani de Quixadá 2. Pai João de Aratuba 0, Barcelona de Capistrano 3. Olho d'Água de Redenção 3, Novo Horizonte de Redenção 3. Lagoa Dantas de Redenção 2, Passagem Molhada de Barreira 2. Portuguesa de Redenção 1, Penharol de Redenção 2. Curitiba de Caucaia 1, Atlético Nassé de Caucaia 1. Agrovila de Aracoiaba 1, São João de Aracoiaba 1. Uruá de Barreira 0, Veloz de Barreira 3. São José de Redenção 1, Renascer de Redenção 0. Madureira de Capistrano 0, Atlético Capistranense 3. Bolas de Cima de Ocara 1, Serrote de Ocara 0. Garoto da Vila de Capistrano 4, Real Madrid de Baturité 1. Putiú de Capistrano 6, Jardim de Baturité 0. Salgadinho de Ocara 1, Lagoa do Velho de Ocara 2. Cruz de Barreira 0, União de Redenção 0. Novo Horizonte de Ocara 3, Mocoré de Ocara 2. Vila Nova de Redenção 1, Juventus de Acarape 1. Vajota de Aracoiaba 4, Chapada de Aracoiaba 1. Pesqueiro de Capistrano 0, Carqueja de Capistrano 3.
União de Capistrano 4, Massapê de Itapiúna 1, Rio Branco de Baturité 3, Jordão de Baturité 1, Vila Azul de Baturité 1, Boca Júnior de Capistrano 4, Mundego de Baturité 2, Cantagalo de Baturité 1, 37 de Ocara 2, Roma Ocara 0. Os resultados desses jogos nos deram a seguinte classificação. Em primeiro, Barcelona do Capistrano, 73 pontos e 11 vitórias. Em segundo, Vila Nova de Redenção, 69 pontos e 11 vitórias. Em terceiro, Boca Juniors do Capistrano, 67 pontos, 10 vitórias. Em quarto, Novo Horizonte de Redenção, 62 pontos, 8 vitórias. Em quinto, União do Capistrano, 61 pontos, 10 vitórias. Em sexto, Carqueja do Capistrano com 60 pontos, 10 vitórias. Em sétimo, Penharol de Redenção, 60 pontos, 9 vitórias. Em oitavo, Atlético Capistranense, 55 pontos, 8 vitórias. Em nono, Lagoa do Velho de Ocara, 50 pontos, 8 vitórias. E em décimo, fechando o nosso top 10, Garotos da Vila de Capistrano, 49 pontos, 6 vitórias. A nossa classificação continua completando os times top 20. Em 11º, o Atlético Anassé de Caucaia, 47 pontos. 12º, Chapada de Aracoiaba, 45 pontos. 13º, Arisco de Aracoiaba, 44 pontos. 14º, Arroz de Barreira, 43 pontos. 15º, Lagoa Dantas de Redenção, 42 pontos. 16º, Mocoré de Ocara, 42 pontos. 17º, Jordão de Baturité, 41 pontos. 18º, Jaguarão de Aracoiaba, 41 pontos. 19º, Guarani do Quixadá, 38 pontos. E em 20º, fechando o top 20, o Lagoa Comprida de Ocara, com 37 pontos. Completando a classificação do Campeonato Virtual Aspirante, nós temos o Agrovila de Aracoiaba, a classificação nessa sequência: Agrovila de Aracoiaba, Raposa de Baturité, Rio Verde de Capistrano, Mundego de Baturité, Putiú do Capistrano, Garotos da Vila de Aracoiaba, Alta Estrela de Baturité, Novo Corinthians de Aracoiaba. E nós temos a lista aqui dos 4 últimos. Esses 4 últimos, eles estão nessa posição devido a não cumprir o que exige o regulamento, que é 25% do jogo fora, no mínimo. Então nós temos Uruá de Barreira, São José de Redenção, Bairro Central de Aracoiaba e o 37 de Ocara. Esses times nos apresentam os seguintes artilheiros: artilheiro do Maciço, na categoria aspirante, 21 gols, Rafael do Lagoa Dantas de Redenção. 19 gols, Lelé do Arisco, Aracoiaba. 17 gols, Carlinhos do Carqueja de Capistrano. Também com 17 gols, Meira do Vila Nova de Redenção. Com 11 gols, Adiel do Atlético Capistranense.
E com 10 gols nós temos o Gilmar do Lagoa do Velho de Ocara, Luca do Arisco de Aracoiaba e outro Lucas, o do Jaguarão, Aracoiaba. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. E os melhores goleiros do nosso aspirantes, nós temos dessas seguintes defesas, que são as melhores do campeonato. O Barcelona do Capistrano está com a média de 0,57 gols por partida. O Atlético Capistranense tem uma média de 0,71. Empatados com a média de 0,79. Nós temos o Boca Juniors do Capistrano, Carqueja do Capistrano e o Vila Nova de Redenção. União do Capistrano tem uma média de 0,86 e os Garotos da Vila de Capistrano têm uma média de 0,93 gols por partida. Ou seja, todos esses times, eles levam menos de um gol por partida. A média deles é essa, é uma média muito boa. E o nosso campeonato virtual ele também apresenta as ligas do município. Então nós temos uma disputa bem acirrada na Liga Aspirante de Aracoiaba. Nós temos em primeiro Chapada, está com 45 pontos. Em segundo Arisco com 44. E em terceiro Jaguarão com 41. Em quarto Agrovila com 37. Em quinto, Garotos da Vila, 21. E em seguida, nós temos Novo Corinthians com 11 pontos. E na última posição, devido à sua situação no critério de jogos fora, nós temos o Bairro Central, com 35 pontos. E falando na Liga Aspirante de Capistrano, nós temos em primeiro o Barcelona com 73, em segundo Boca Juniors com 67, em terceiro União com 61, Carqueja com 60, Atlético Capistranense 55, Garotos da Vila com 49, Rio Verde com 33 e o Putiú com 27 pontos. Lembrando que o nosso campeonato virtual ele termina no dia 18 de outubro, será a 16ª rodada, e já no dia 25, devido a gente ter pouco tempo, nós já iniciaremos a nossa Copa Time Rei Natal. Conforme já foi explicado, nós faremos 2 chaves, com o time dos municípios do Maciço Leste, e na outra chave os times do Maciço Oeste. No final de 8 rodadas, os campeões de cada chave se enfrentam num jogo confronto direto em um campo neutro. A gente acha que vai ser bem interessante porque nós vamos ter uma final onde a disputa vai ser frente a frente os dois times. Será campeão aquele que vencer, ou no tempo normal, ou na disputa por pênaltis. E agora falando do campeonato virtual titular. Campeonato virtual titular. No campeonato virtual titular, nós tivemos ontem os seguintes resultados. Novo Gama Croatá de Redenção 0, Arroz de Barreira 2. Jaguarão de Aracoiaba 1, Bairro Central de Aracoiaba 0. Encosta de Aracoiaba 3, Raposa de Baturité 1. Lagoa Comprida de Ocara 1, Novo Santos de Ocara 2. Juventude de Redenção 4, Arisco de Aracoiaba 4. Cruzeiro de Quixadá 1,
Guarani de Quixadá, 1. Pai João de Aratuba, 2. Barcelona do Capistrano, 2. Olho d'Água de Redenção, 0. Novo Horizonte de Redenção, 0. Lagoa Dantas de Redenção, 1. Passagem Molhada de Barreira, 1. Portuguesa de Redenção, 1. Penharol de Redenção, 0. Curitiba de Caucaia, 3. Atlético Anassé de Caucaia, 0. Agrovila de Aracoiaba, 2. São João de Aracoiaba, 1. Uruá de Barreira, 3. Veloz de Barreira, 2. São José de Redenção, 2. Renascer de Redenção, 0. Madureira de Capistrano, 1. Atlético Capistranense, 2. Bolas de Cima de Ocara, 1. Serrote de Ocara, 0. Garoto da Vila de Capistrano, 2. Real Madrid de Baturité, 1. Putiú de Capistrano, 1. Jardim de Baturité, 0. Salgadinho de Ocara, 2. Lagoa do Velho de Ocara, 0. Cruz de Barreira, 0. União de Redenção, 0. Novo Horizonte de Ocara, 1. Mocoré de Ocara, 1. Vila Nova de Redenção, 2. Juventus de Acarape, 0. Vajota de Aracoiaba, 4. Chapada de Aracoiaba, 2. Pesqueiro de Capistrano, 1. Carqueja de Capistrano, 3. União de Capistrano, 2. Massapê de Itapiúna, 0. Rio Branco de Baturité, 1. Jordão de Baturité, 2. Vila Azul de Baturité, 2. Boca Juniors do Capistrano, 1. Mondego de Baturité, 0. Cantagalo de Baturité, 1. E o 37 de Ocara, 1. Roma de Ocara, 1. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Com esses resultados, a classificação do campeonato virtual titular ficou assim. Bolas de Cima de Ocara, 68, 68 pontos, com 12 vitórias. O Atlético Capistranense assumiu a vice-liderança e tem agora 61 pontos, 10 vitórias. Novo Horizonte de Redenção, 60 pontos, 8 vitórias. Chapada de Aracoiaba, 57 pontos, 8 vitórias. Carqueja do Capistrano, 56 pontos, 9 vitórias. Lagoa do Velho de Ocara, 56 pontos, 9 vitórias. Raposa de Baturité, 55 pontos, 9 vitórias. União de Capistrano, 54 pontos, 8 vitórias. O Atlético Anassé de Caucaia tem 54 pontos, está na 9ª posição, com 7 vitórias. E em 10º, fechando o top 10, o time Uruá de Barreira, 53 pontos, 8 vitórias. Em 11º, para fechar o top 20, nós temos Agrovila de Aracoiaba, 53 pontos. Jordão de Baturité, 53 pontos. 13º, Penharol de Redenção, 53 pontos. 14º, Cruz de Barreira, 52 pontos. 15º, Mocoré de Ocara, 52 pontos. 16º, Novo Gama Croatá de Redenção, 50 pontos. 17º, Arisco de Aracoiaba, 50 pontos.
18º, Vila Nova de Redenção, 50 pontos. 19º, Arroz de Barreira, 49 pontos. E em 20º, fechando o top 20, o Putiú de Capistrano, 39 pontos. E aí, completando a nossa classificação, continua com o Rio Verde do Capistrano, Guarani do Quixadá, Boca Juniors de Capistrano, Lagoa Danta de Redenção, Lagoa Comprida de Ocara, Jaguarão de Aracoiaba, Alto Estrela de Baturité, Mundego de Baturité, Encosta de Aracoiaba, Garoto da Vila de Aracoiaba, Nacional de Aratuba, Novo Corinthians de Aracoiaba, São José de Redenção, 37 de Ocara e o bairro Central de Aracoiaba. São José, 37, bairro Central, eles estão nas últimas colocações punidos por não cumprir o que exige o regulamento, 25% dos jogos fora. E os artilheiros do maciço, categoria titular, é o seguinte. Nós temos com 23 gols o Jonas de Carqueja, Capistrano. Em seguida, com 17 gols, Doquinha do Penharol de Redenção. 12 gols, Marquinhos da Raposa de Baturité. Também com 12, Newton do Lagoa do Velho de Ocara. E também com 12, o Van do Novo Horizonte de Redenção. Com 11, nós temos o Rafael Raposa, do time Arroz de Barreira. E com 10, nós temos o Daniel, do time Cruz de Barreira. Fabrício Carqueja Capistrano. Pequeno, do Bola de Cima Ocara. E o Rogério, Chapada Aracoiaba. Os melhores goleiros das melhores defesas do categoria titular. Nós temos União do Capistrano com a média de 0,71 gols por partida. Em segundo, Lagoa do Velho do Ocara, 0,85. Em terceiro, Bola de Cima do Ocara, 0,86. Em quarto, Garoto da Vila da Aracoiaba, 0,88. E o Agrovila da Aracoiaba, o goleiro tem a média de 1 gol por partida. Então, os 4 primeiros times citados, eles têm uma média de menos de 1 gol por partida. Isso significa que são boas defesas. Outra parte que tem no nosso campeonato virtual é quando a gente trata dos melhores times no mês. Então, nós iniciamos agora a disputa de outubro. Ela vai ter somente 3 rodadas no mês de outubro, que é quando nós já estaremos finalizando o campeonato. Lembrando aqui que em janeiro o melhor time foi o Jordão, em fevereiro foi o Mocoré, em março foi o União de Capistrano e o Bola de Cima de Ocara, e em setembro o Novo Horizonte de Redenção. Então iniciou muito bem o mês de outubro. O time da Carqueja, de Capistrano, está com 6 pontos. O Atlético Capistranense também tem 6 pontos. Isso significa que eles ganharam e foram fora. E foram vencedores em casa. O Encosta da Aracoiaba, o Vila Nova de Redenção, o Uruá de Barreira, o Agrovila de Aracoiaba, o Jaguarão de Aracoiaba e o Putiú de Capistrano. Falando agora da Liga Aracoiaba titular, nós temos Chapada em primeiro, com 57 pontos, Agrovila 53, Arisco 50. Acompanha o Jaguarão com 33, Encosta 27, Garoto da Vila 25, Novo Corinthians 8 e o Bairro Central com 30. Falando sobre o top 3 de cada rodada, então, depois da pandemia, nós retornamos na rodada 11,
Na rodada 11, o primeiro foi o Bola de Cima. Em segundo estava o time da Raposa. E em terceiro o Mocoré. Já na 12ª rodada, o Bola de Cima era o primeiro. Raposa continuava em segundo. E em terceiro apareceu a Chapada. Na 13ª rodada, nós já tivemos em primeiro, continuando, a Bola de Cima. Em segundo apareceu o time do Novo Horizonte. E em terceiro, Chapada. Depois da 14ª rodada, nós continuamos com Bola de Cima em primeiro. Mas o Atlético Capistranense apareceu em segundo. E em terceiro está o Novo Horizonte. Então, nesses últimos tempos, as cadeiras, com exceção do primeiro colocado, que continua sempre o Bola de Cima, mas está havendo uma constante mudança entre o segundo e o terceiro. O nosso projeto, o Time Rei, onde está sempre, além da gente fazer a divulgação dos jogos, e depois a gente faz a divulgação da classificação, a gente também faz os prognósticos para orientar os times e para que o pessoal conheça a situação de como está seu time na disputa. Então, falando na parte referente aos times aspirantes, então nós temos as seguintes condições. O Barcelona de Capistrano, ele tem 73 pontos e ele poderá chegar a 85 pontos. O Vila Nova de Redenção, ele tem 69 pontos. E ele poderá chegar a 81 pontos. O Boca Juniors de Capistrano tem 67 pontos. E poderá chegar a 79 pontos. Já o Novo Horizonte de Redenção, ele tem 62 pontos. E ele poderá chegar a 74 pontos. O time União de Capistrano, ele tem 56 pontos e poderá chegar a 71. E o Penharol de Redenção, que tem 60 pontos, o Penharol poderá chegar a 72 pontos. E falando sobre os prognósticos que os times têm no campeonato virtual titular, nós estamos com as seguintes condições. O Bola de Cima de Ocara, que está em primeiro, ele tem 68 pontos. E ele poderá chegar a 80 pontos. O time Atlético Capistranense, ele está com 61 pontos. E ele poderá chegar a 73 pontos. O terceiro colocado, o Novo Horizonte, ele está com 60 pontos. E ele poderá chegar a 72 pontos. E em quarto nós temos a Chapada. Então, pessoal, falando nos prognósticos, fazendo a consulta aqui aos nossos matemáticos, o Márcio Levi e o Paulino Neto, eles sabem tirar do computador essas informações que a gente não consegue ver em números. Então, de acordo com eles, o Bola de Cima ele tem 83,7% de chance de ser campeão. O Atlético Capistranense está com 8,4%. O Novo Horizonte tem 4,5% de chance. E o time da Chapada tem 0,3% de chance de ser campeão. Esses são os 4 times que ainda estão na disputa pelo título do campeonato virtual. Então, pessoal, numa posição bem confortável, está em primeiro, nós temos o Bola de Cima de Ocara. O Bola de Cima tem 68 pontos. E em segundo tem o Atlético Capistranense com 61. Diferença de 7 pontos. Então, conforme seja o jogo de domingo, com a vitória do time Bola de Cima, ele não mais poderá ser alcançado em número de pontos. E aí já poderá ser considerado o campeão do Campeonato Virtual Titular 2020.
Vamos ver contra quem o Bola de Cima jogará. E vamos aguardar o resultado do jogo para a gente ver se confirma, né? O Bola de Cima como sendo o melhor time em jogos amistosos do Maciço. E depois de todos esses números, a gente está encerrando aqui o episódio. Voltaremos sexta-feira com o episódio número 20. Tchau, pessoal. Miguel, e o time rei? Eu amo o time rei! Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do Maciço.